Veja esse relato, já vai compartilhando e inscreva-se no meu canal no YouTube. O Lobo e os Cachorros Gigantes. Kleber Uchuas. Do canal no YouTube Universo OVNI e Mistério. Em 1970, quando eu tinha 17 anos, a cidade onde nasci era dividida em duas partes: a parte baixa, da beira do rio, onde viviam os mais ricos, e a parte alta, onde viviam os mais pobres. Eu vivia na ponta da rua da parte alta, ou seja, quase na saída da cidade. Somente eu e meu papai. A minha mamãe faleceu quando eu tinha apenas 4 anos. Enquanto papai passava o dia trabalhando nas fazendas mais próximas, eu estudava pela manhã e à tarde ia trabalhar no bar do seu Tonho na parte baixa da cidade. O seu Tonho era um senhor de uns 50 e poucos anos, solteiro, e que tinha dificuldade para caminhar devido a uma fratura em um dos joelhos, segundo ele, resultado de um encontro com um enorme cachorro preto, um cachorro gigante. Apesar de todos gostarem do seu Tonho, ninguém acreditava na sua história, onde já se viu um cachorro que, segundo ele, era do tamanho de um jumento. No bar do seu Tonho, a única bebida que existia era cachaça, torresmo e carne frita que eu fritava no fundo do bar. Os cachaceiros eram divididos em dois grupos: os solteiros, contadores de encontros e façanhas amorosas, claro, sem mencionar os nomes das donzelas ou amantes, e os casados, relembrando os tempos de solteiro e tentando sufocar as frustrações matrimoniais. Às 23 horas em ponto, o bar era fechado, os cachaceiros saiam e, depois de limpar e lavar tudo, eu dava boa noite pro seu Tonho e ia embora. Na minha cidade, a única luz elétrica que existia era proporcionada por um motor de luz que era ligado às 19 horas e desligado à meia-noite. Depois da meia-noite, a escuridão tomava conta da cidade e todos trancafiavam em suas casas a dormir. O único a perambular pelas ruas era eu, de volta para casa. Do bar à minha casa eram 12 blocos, 5 pela rua principal, 3 por outra à direita e 4 pela última à esquerda, que ia direto à minha casa. Os últimos 4 blocos eram os maiores, mais escuros e mais assustadores, dado ao cemitério que existia no terceiro bloco antes do quarto onde eu vivia. Como sempre caminhava sozinho, eu descobri uma maneira de diminuir o medo da escuridão e do silêncio sinistro da noite. Eu resolvi brincar com os cachorros. Todas as noites eu saía uivando pelas ruas que nem um lobo. Os cachorros começavam a latir casa após casa, acordando os moradores, que às vezes abriam as janelas para reclamar do barulho e xingar a minha mãe. Que xingassem, que gritassem, eu não importava não, o que eu queria mesmo era barulho. O único bloco que eu não uivava era o bloco do cemitério. Ali eu sempre passava calado e rezando um Pai Nosso para as almas. Imagina se eu uivasse e um defunto responde-se lá de dentro ou mandasse calar a boca. Só de pensar eu arrepiava, não tinha coragem não. Muitos pensavam que eu era um moleque estranho, até chegaram a perguntar meu papai se eu tinha problema mental. Eu não ligava, não importava, e continuava uivando e atazanando os cachorros. Numa certa noite a lua estava cheia, linda. Cada vez que eu entrava na sala do bar, os cachaceiros mandavam arremedando meu uivo. Às 23 horas daquela noite, seu Tonho fechou o bar e foi dormir. Eu terminei o trabalho e saí uivando como sempre. Ao chegar no bloco do cemitério, eu parei de uivar e comecei a rezar. E ao chegar no meio do bloco, eu ouvi algo que me fez estremecer: o uivo de um lobo. Primeiro eu pensei que fosse algum morador que tivesse acordado tentando assustar, porém aquele pensamento foi logo para as cucuias, pois em frente ao cemitério não haviam casas, apenas lotes vazios. E outra vez um outro uivo, mais alto e mais próximo. Meu medo aumentava. Eu parei, olhei para os lotes vazios e não vi nada.
Olhei para o cemitério e também não vi ninguém, e segui caminhando apavorado procurando não fazer barulho. E outra vez um uivo. E foi então que eu vi um enorme animal preto aparecer quase no fim do muro do cemitério e bem devagar foi até o meio da rua e parou. Eu pensei que fosse um jumento, mas não era, era um cachorro gigante. Naquele instante eu lembrei da história do seu Tonho e do cachorro que rebentou o seu joelho. O seu Tonho teve sorte, pois um cachorro daquele tamanho seria capaz de estraçalhar qualquer cristão, qualquer outro animal. E a tremedeira começou, minhas pernas amoleceram, enfraqueceram de tal maneira que não podia nem caminhar. Pensei em gritar, mas gritar para quem se ao meu lado só haviam defuntos e a casa mais próxima estava no meio do outro bloco para trás. Também pensei em correr, mas correr como se as pernas não obedeciam, e além do mais aquele cachorro gigante com certeza era mais rápido que eu. E para aumentar ainda mais a minha tremedeira e pavor, o enorme cachorro deu uns 2 passos na minha direção, levantou a cabeça e parou como se tivesse acabado de notar minha presença. Eu caí de joelhos e comecei a rezar a todos os santos pedindo por socorro, por um milagre. O cachorro dava um passo, parava e olhava tudo em um movimento bem devagar como os predadores fazem. Eu já imaginava o meu fim estraçalhado pelas presas daquele enorme animal. De repente um outro uivo, eu levantei a cabeça e fiquei ainda mais apavorado. Se um cachorro gigante já era aterrorizante, imagina 2, eu realmente estava frito. O primeiro cachorro, ao ouvir o uivo do que chegava, levantou a cabeça e uivou. O outro respondeu ainda mais próximo e bem às minhas costas. Agora eu não tinha a menor dúvida. Eu estava no meio dos 2. O meu fim era certo. Eu continuei rezando, tremendo e olhando para o cachorro que aproximava cada vez mais. De repente eu ouvi os passos pesados às minhas costas, o segundo cachorro também aproximava mais rápido e mais feroz. Eu baixei minha cabeça a te tocar na pissarra e fiquei esperando pelo ataque e pelas mordidas. O cachorro de atrás foi chegando e parou uns 2 metros às minhas costas. Eu podia ouvir sua respiração, sentir o seu fedor. E algo estranho aconteceu. O cachorro às minhas costas uivou e disparou atrás do que estava na minha frente. Os 2 sumiram para dentro do cemitério. Por alguns segundos eu só ouvi a zoeira e o barulho horripilante dos 2 cachorros gigantes brigando. Tremendo que nem uma vara verde, eu levantei e saí correndo como podia até chegar na minha casa. Graças a Deus são e salvo. No dia seguinte o meu papai não foi trabalhar. Segundo ele havia sofrido um acidente na fazenda e estava com as costas toda arranhada e dolorida. Ao chegar para trabalhar no fim da tarde o bar estava fechado. O seu Tonho havia sido hospitalizado todo arranhado e mordido por um enorme cachorro que lhe atacou dentro da sua casa. Ao ouvir do seu Tonho eu fiquei pensando, será se ele e o papai eram os cachorros? Sei não, só sei que depois daquela noite eu parei de trabalhar e nunca mais uivei como um lobo. Te cuida e muito obrigado. Inscreva-se no meu novo canal no YouTube Universo OVNI Mistério. Volte sempre.